Estamos de volta aqui na segunda parte desta aula, a qual agora vamos trazer alguns movimentos, algumas religiões, a qual surgiram e vamos expor algumas dessas religiões que temos como que se desvirtuam da palavra de Deus. A primeira que vamos citar aqui, ela surgiu no século XIX, liderado por Charles Taze Russell. Embora afirme valorizar a Bíblia, acabou criando a sua própria escritura. Introduziu alterações, como eu falei, né? Teve adições, subtrações, os sinais matemáticos, né? De adição, de subtração. Então, eles tiraram algumas coisas, como eles negam que Jesus Cristo é Deus, eles negam a divindade de Cristo e também não crê no Espírito Santo como uma pessoa da Trindade. Então eles têm um dos pontos fundamentais de discordância nossa é a negação da Trindade. A outra coisa, a visão que eles têm de Jesus é como um Deus inferior. E a negação da personalidade do Espírito Santo é apenas uma força ativa. E tem uma interpretação errônea, restrita, a qual a salvação é restrita a 144 mil pessoas. E a Bíblia diz que Jesus deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sobre a divindade de Cristo, o próprio Cristo afirmou em João 10, versículo 30, que eu e o Pai somos um. O próprio Cristo ensinou. E sobre a Trindade, Jesus Cristo, no seu sermão, por último, ele disse: portanto, ide a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Sobre o Espírito Santo como pessoa, não apenas uma força ativa, como eles dizem. A gente vê aquela passagem que Ananias e Safiras vai lá Pedro, e Pedro então diz a eles: olha, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Não mentisse a homens, mas a Deus. Então, mentir ao Espírito Santo, ele mentiu a Deus. Então, a Bíblia refuta isso aí. Sobre a salvação, mas todos os quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, como está em João 1, 12. Sobre o castigo eterno, também eles dizem que não tem inferno. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lá em Apocalipse 20, 14. O que eles negam é o inferno. O inferno como o final, como o julgamento. Então isso atrapalha muito a questão do homem, da sua queda, da sua redenção e seu destino final. Isso aí é algo que fica bem claro. Pergunta prática, que diante de uma situação de um adepto, você pode perguntar, não como uma ofensa, mas com amor. A gente, como eu falei, não é ataque a pessoas, apenas a gente defender a nossa fé, o nosso credo. É fácil, é só você perguntar se ele crê que Jesus Cristo é verdadeiro Deus ou um Deus inferior. Pode levar a uma reflexão. Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus inferior? Então, diante dessa resposta aí, você está refutando essa doutrina, a qual não é compatível com as escrituras do cânon sagrado, a qual é a Bíblia, onde a gente fala tudo dela lá na matéria 1, a primeira, a bibliologia, porque ela é o nosso manual de fé e prática. Vamos agora falar de uma segunda denominação, a qual por nós entendida como seita, como uma heresia, formado sobre novas revelações, quer dizer, além do que está posto, como Paulo disse, se alguém vier pegando outra doutrina, além do que está posto, que seja anátema. Este grupo, originado também no século XIX, eles afirmam que Deus já foi mortal e
um dia um homem também mortal, futuramente ele vai se tornar um Deus também, que o homem vai se tornar Deus. Então, ou deuses, né? Seu fundador foi Joseph Smith. Ele declarou ter recebido revelações adicionais, lembra da adição? Adicionais à Bíblia, compilada no livro de Mórmon e outros volumes a mais, que são considerados sagrados por eles. Seus principais ensinos incluem: Deus teria uma mãe, uma deusa mãe. Jesus, irmão de Lúcifer. São os irmãos espirituais. É outro erro de ensino. A salvação envolveria práticas e rituais exclusivos. Também errado. Esse aí recebeu essas revelações em pedras de ouro, em placas de ouro com escritas heliográficas. Onde está esse ouro? Ninguém nunca viu. Refutação bíblica, né, sobre a natureza de Deus. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, como está lá em João 4:24. Sobre a exclusividade de Deus, nós temos a afirmação no livro de Isaías 43:11, que diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Está bem claro. Sobre a divindade de Cristo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Já refuta essa e a anterior que citamos. Sobre a suficiência das Escrituras, a Bíblia diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, como está em 2 Timóteo 3:16. Um exemplo prático: alertar para não se impressionar apenas por aparência moral ou boas obras. Não devemos nos impressionar, porque algumas religiões ela têm aquela questão, são pessoas muito educadas, são pessoas cativantes, e a aparência moral, as boas obras que elas praticam, queira desvirtuar, né? O fundamento precisa ser a verdade, e a verdade é que a palavra diz que pela graça somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus, como diz em Efésios 2:8. Como eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando aqui, eu estou fazendo citações bíblicas. Então, você só pode combater uma heresia com a verdade, que é a palavra de Deus. O sistema qual vamos falar agora, que é o terceiro, também surgido no século XIX, você vê que os três que eu falei aqui, né, surgiu no século XIX. Esse surgiu na França. Esse movimento ele surgiu através de um educador francês conhecido como Allan Kardec, e ensina a reencarnação e a comunicação com espíritos mortos. Seus seguidores veem Jesus como um espírito evoluído, mas não o reconhecem como Deus encarnado. O que é que eles creem? Que a pessoa ela vai morrendo, vai reencarnando, morrendo de novo, reencarnando, e vai melhorando até alcançar a plenitude, ou alcançar um espírito superior. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, que, como eu disse, sempre aqui o que usamos é o nosso manual de fé e prática, que é a palavra de Deus. Sobre a unicidade da vida e o juízo. A vida é uma só. A Bíblia diz assim, e como os homens está ordenado a morrerem uma vez. Depois disso, o que vem é o juízo, como está lá em Hebreus 9:27. Então, o homem, cabe a ele morrer uma só vez, está escrito na palavra. Sobre a proibição da comunicação com os mortos, a Bíblia também fala sobre isso. No livro de Deuteronômio 18:11, diz assim, não se achará entre ti quem consulte mortos. Então, é uma prática contra a Bíblia. É como eu disse, são pessoas agradáveis, são pessoas amigas, são pessoas muito educadas, mas que desvirtuam a nossa fé, desvirtuam os escritos sagrados, desvirtua o plano de Deus para o homem, tirando Jesus Cristo como o remédio, como a salvação. Você vai entender tudo isso aí na matéria de soteriologia, é onde trata da salvação do homem.
O nosso curso, ele tem lá, ó, você estuda Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Depois você estuda o homem, aí depois vai conhecer a sua queda, depois vai conhecer a sua redenção, que é através a armatiologia e a queda. A soteriologia trata da salvação do homem. Então, qualquer doutrina que tire isso aí é para atrapalhar o homem. Sabemos que o nosso inimigo não quer que conheçamos a verdade. E sobre a ressurreição de Cristo. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como diz a Bíblia, no livro de 1 Coríntios 15:4. Um exemplo prático contra essa doutrina é que a nossa comunicação é verdadeira e com um Deus vivo e não com mortos. Então sua comunicação é com Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, e não com os mortos. O quarto sistema a qual vamos falar é um que as tradições são elevadas acima das escrituras. Esse segmento ele é tradicional do cristianismo, que apesar de preservar doutrinas fundamentais como a Trindade, né, crer em Deus Pai, crer em Deus Filho, crer em Deus Espírito Santo, eles infelizmente colocaram a tradição humana em pé de igualdade com a palavra de Deus. Além disso, tem práticas como a veneração de Maria, a veneração de santos e a intercessão de figuras humanas. No começo nem sempre foi assim, mas foi um dos motivos, quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente vê, né, que em 1517 houve a reforma protestante, porque houve esse rompimento. E a partir daí, a Bíblia, que era só os 66 livros, foram acrescentados mais 7. E aí eles colocaram coisas para fazer a contra-reforma. Porque no início a Bíblia era igual. A gente vai estudar isso lá na matéria de bibliologia, né? E na história da igreja também, a qual é a disciplina, se eu não me engano, a disciplina número 8, vai tratar da história da igreja. A Bíblia refuta algumas coisas que aconteceram nessa instituição. Sobre adoração exclusiva a Deus, é uma das refutações. A Bíblia diz, não terá outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo 23. Então só Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Outra refutação é que Jesus Cristo é o único meio, é o único mediador. Porque a Bíblia diz assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e um homem, Jesus Cristo. Está lá em 1 Timóteo 2,5, está na Bíblia. Então não tem outro mediador. Não tem esse negócio de peça à mãe que o filho atende, não. Sobre Maria, nós como cristãos, consideramos sim uma mulher separada, uma mulher agraciada, como o anjo Gabriel disse, salve agraciada é tu entre as mulheres, tu vai dar ao filho, e esse será o salvador do mundo. Então, uma mulher honrosa. A gente não critica Maria, a gente apenas não o adoramos, porque a Bíblia não nos ensina assim. Outra coisa, a tradição, a Bíblia fica em segundo plano, o homem está em primeiro lugar. A Bíblia diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está em 2 Timóteo 3, 16, 17. Então a Bíblia é suficiente, não acrescentar nada. Um exemplo prático, devemos ensinar que a fé deve ter fundamento somente nas escrituras, não em tradições humanas. Porque a adoração de Maria, colocar o oficial do Vaticano como um ser infalível, não é. Não há um justo, não teve ninguém. O único que veio sem pecados é Jesus Cristo. Essa oração a Maria, isso não existe. A Bíblia não nos dá esse respaldo. Deus não teve mãe. Deus, ele é eterno. Maria nasceu. Deus é eterno. Outra coisa, nós cremos que a Bíblia narra que José não conheceu Maria antes do nascimento de Jesus. A Bíblia fala que Jesus teve irmãos. Outra coisa, isso em nada abala
a dignidade de Maria, porque ter filhos na Bíblia é bênção, é sinal de bênçãos, é sinal, em nada ela é desmerecida. Maria foi uma mulher maravilhosa, escolhida, foi salva e agraciada, porque Deus olhou para ela e escolheu, não, essa mulher vai gerar um filho, fruto do Espírito Santo, cremos iguais a ele, mas não colocamos Maria, ela teve filhos depois, isso em nada abala a sua reputação, apesar deles dizer que não adora, mas eles veneram, isso aí a Bíblia é contra, é o que a gente vê, é a mariolatria, a gente tem algumas coisas aí escritos que mostram isso, então cremos que a Bíblia é suficiente para nos guiarmos pelo caminho correto. Porque a palavra diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O próprio Jesus, nossa oração, ele diz, Pai, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Não é indulgências, não é pagando promessa, não é fazendo nada que vamos conseguir, não é por obras, que a Bíblia, como eu já citei, Efésios 2:8, não é por obras para que ninguém se glorie. Então, o homem, por mérito próprio, não consegue. Então, essa religião, ela diz que o homem pode conseguir a salvação por boas obras. E isso não procede biblicamente. Vamos dar uma pequena pausa aqui, voltamos na aula 3.